Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar, por favor, irmão, irmã. Bênção, podemos cultuar o Senhor nosso Deus, podemos ter um relacionamento com Ele, podemos saber que Ele nos ouve quando nós oramos. Que bom que a sua vida é consagrada ao Senhor Jesus. Oh, irmãos, quem dera as pessoas pudessem conhecer o Senhor Jesus como nós temos conhecido. Nosso desejo é esse, que as pessoas conheçam a Jesus da maneira como Ele se apresentou a nós e nós podemos conhecê-lo. Que bênção, louvado seja Deus. Nós estamos felizes em poder compartilhar a palavra do Senhor. E nessa noite que nós estamos pregando aí sobre a volta do Senhor Jesus, nós estamos nessa nova série aqui em 1 e 2 Tessalonicenses, preparados para a volta do Senhor Jesus. Vamos pregar nessa noite os capítulos 2 e 3, então excepcionalmente eu sempre peço para você ficar de pé, né? Dessa vez eu não vou pedir, quero ler os 2 capítulos inteiros aqui com você. E eu quero que você preste atenção na leitura, você acompanhe essa leitura, porque Deus já começa a ministrar na sua vida por meio do texto. Essa é a palavra do nosso Deus. Nós vamos depois orar, pedir a Ele que fale conosco. Nós queremos ouvir o Senhor nosso Deus. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos a ponto de oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homem, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia, em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez,
sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo na sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente nossa glória e nossa alegria. Pelo que não podemos suportar mais o cuidado por vós, parecemos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, e o que, de fato, aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos as boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como, aliás, também nós a vós outros, sim, irmãos, por isso, fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé? Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso amor confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos por essa palavra, Deus, esse texto que é grande, mas que está diante de nós nessa noite, para que possamos entender o que ele significa e aplicar na nossa vida, porque nós queremos estar preparados para a volta do Senhor, e o Senhor tratou disso com essa igreja dos Tessalonicenses. Nós queremos entender, porque sabemos que não é só com eles que o Senhor falava, mas também quer falar com essa igreja nessa noite. Eu peço que o Senhor nos dê entendimento, Pai, que não é só o entendimento da mente, é aquele entendimento que o Espírito Santo comunica, para que a gente possa sair daqui edificados e realmente preparados para a volta de Jesus. Nós oramos, Senhor Deus, é no nome de Jesus mesmo. Amém. Amém. Eu quero te fazer essa pergunta: você está preparado? Você está preparada para a volta do Senhor Jesus? Eu me lembro que uma vez eu estava pregando aqui, era uma virada de ano, porque eu já tive a oportunidade de pregar algumas vezes sobre a volta de Jesus. E nós estávamos aqui, era um culto de ano novo, e a minha mensagem para a igreja era a seguinte: irmãos, vocês, todos nós estamos aí com grande expectativa, porque daqui a pouco vai virar o ano, e daqui a pouco vamos ter os festejos, porque vai chegar o novo ano. Você está com grande expectativa no ano novo?
pois cada um de nós devia estar com a expectativa de que Jesus Cristo voltasse ainda essa noite, antes da virada do ano. Se o Senhor Jesus voltasse, irmão, imediatamente agora, como você estaria? Enquanto eu pregava assim, irmãos, nem se eu tivesse combinado com a CEMIG, tivesse dinheiro, fosse acionista da CEMIG, tinha dado os efeitos especiais que tiveram aquela noite, porque deu um estouro, estourou um transformador aqui perto, e na hora que eu falava sobre você está preparado para a volta de Jesus, pum, estourou o transformador, apagou a luz assim. Olha, naquela noite teve umas pessoas que tomaram um susto. Parece que era agora, mas Jesus voltou e eu fiquei, será? Como é que foi isso? Eu sei que foi um susto para alguns, mas para outros talvez tenha sido assim um susto alegre, um regozijo, porque a expectativa é essa, e o crente deve ter essa expectativa, irmão, porque Jesus Cristo disse que viria e veio. Ele disse que ele morreria, e assim como ele disse que morreria, ele morreu. Ele disse que ressuscitaria, e ele ressuscitou. E ele disse que vai voltar, irmãos. Como que nós não vamos esperar com ansiedade pela volta do Senhor Jesus? Mas a pergunta é: você está preparado para a volta de Jesus? Como é que você pode saber se você está preparado para a volta de Jesus? Eu mencionava aqui na quinta-feira, e eu até incentivo você que não ouviu a mensagem, porque eu preguei o primeiro capítulo de Tessalonicenses, eu até compartilhava aqui com os irmãos, essas pessoas que tem por aí, que na verdade eles falam muito da volta de Jesus, mas eles são curiosos a respeito da volta de Jesus. Aí fala que tem um sinal no céu, que teve lua de sangue, que teve não sei o que, se parece que fulano de tal que é o anticristo, não sei o que, pessoas curiosas, numa curiosidade que Jesus Cristo não aprova, porque os discípulos perguntaram uma vez para Jesus: Senhor, chegou a época, então é agora que o Senhor vai resolver tudo, né? E Jesus, que estava prestes a ser assunto ao Senhor, disse: não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. E eu gosto de pensar na palavra que Jesus diz. Ele diz: não é da sua competência, você é incompetente para esse assunto, não é nisso que você deveria estar pensando. Mas Jesus disse outra coisa. Primeiro ele disse: o que não compete, não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas, isso é da sua competência, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e o que você vai fazer com esse poder? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Não é para a gente saber o tempo, a época. Se fosse para saber, o Senhor teria nos falado. Se fosse para a sua edificação, se fosse te ajudar na sua caminhada com Deus, porque tudo aquilo que é necessário para a vida e piedade, a palavra de Deus nos diz. Se fosse necessário, o Senhor teria dito, irmão. É porque não vai te acrescentar, muito provavelmente fosse até te atrapalhar. Então o tempo e a época, o dia da volta de Jesus, não é para a gente saber, é para a gente esperar para qualquer momento, e é para nós estarmos preparados e cumprir aquilo que Ele espera de nós. O apóstolo Paulo sabia disso, e todos os capítulos de Tessalonicenses falam da volta de Jesus. Todos eles mencionam a volta de Jesus de alguma forma. E aqueles irmãos ali, você que está aí com essa pergunta, matutando aí, será que eu estou preparado? Pois aqui nós temos exemplo de irmãos que estavam preparados para a volta de Jesus. Eu dizia aqui na quinta-feira que eu gostaria muito que essa carta fosse escrita assim, carta à nona igreja presbiteriana de Belo Horizonte. Queria muito, porque é uma carta de elogios. O apóstolo está feliz com a atitude daqueles crentes. Eles eram pessoas preparadas, e tão pouco tempo eles tinham conhecido a Cristo e já estavam frutificando, já estavam preparados. Eu disse também que eu não queria que Gálatas fosse escrito para nós, não queria não, Gálatas não. Gálatas é uma carta dura, não é? Nós já ouvimos as pregações aí, puxa, eles estavam bem desviados da vontade de Deus, mas os Tessalonicenses, eles estão fazendo o que Deus espera. Eles estavam prosseguindo, eles estavam praticando aquilo que eles receberam. Logo eles começaram a colocar em prática. Uma igreja preparada, de servos fiéis,
E eu quero dizer para você e te mostrar aqui nesse texto, que estar preparado para a volta de Jesus é ser discípulo e discipulador. Irmãos, o Evangelho é muito simples. O Evangelho é muito simples. Não é cheio de mirabolâncias. Não, como é que é? Eu não li Apocalipse, não entendi aquele negócio do dragão, não entendi do negócio das estrelas na mão. Eu não entendi aquele negócio. Irmão, não é mirabolante, não. Inclusive é bem simples. Se você quiser aprofundar nisso aí, vai lá no nosso aplicativo, tem uma série de pregações lá, que inclusive não sou eu que faço, né? É um link, uma série de pregações que te esclarece. Quer clareza? Você vai ver como que é claro. Porém, aquilo que nós precisamos saber que estar preparado para a volta de Jesus é ser discípulo e discipulador. Eu vou lembrar você uma palavra de Jesus lá em Mateus capítulo 24, a partir do verso 45. Porque lá Jesus diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Veja que Jesus está dizendo assim, de um servo fiel e prudente. Ora, o servo fiel e prudente está preparado, não está, para a volta de Jesus? E Jesus está perguntando, quem é esse servo fiel e prudente? A quem o Senhor confiou os seus conservos. O que é um conservo? É um servo alguém que serve junto com o outro. Quem é o seu conservo? Você conhece os seus conservos? Olha para o lado que você vai ver. Servos que servem a Cristo com você, mas que Deus deu a você condição de abençoar, condição de discipular, condição de compartilhar aquilo que você tem recebido de Cristo com essa pessoa. E aqui ele está falando que Deus tem dado a esses fiéis e prudentes essa missão de dar sustento a outros que servem. Veja, você tirar de você o sustento espiritual e dar a outro alguém. Verso 46 diz: bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Bem-aventurado, esse é feliz. Quando o Senhor veio, encontrou ele fazendo exatamente isso. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens, vai herdar tudo. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, ou seja, alguém que fala: quer saber, eu vou cuidar da minha vida, Jesus está demorando a voltar, eu tenho mais que depois que eu resolver minha vida, eu não posso me envolver com ninguém, não posso ajudar, não posso ser um discipulador. Olha, eu estou aqui, eu amo Jesus, mas não dá para a gente, o Senhor vai demorar, eu não vou fazer o que Ele mandou agora não, depois eu vou fazer. Diz que passar a espancar os seus companheiros, comer e beber com ébrios, vai se divertir, vai cuidar da vida. Virá o Senhor daquele servo em dia que não espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Por que, irmão? Porque recebeu o Evangelho de Jesus, ser salvo, e não se importar que outros também recebam. Ser edificado, receber edificação. Você tem recebido a palavra de Deus? Você tem sido cuidado? Tem pessoas que oram por você, que se esforçam para ensinar você o caminho de Deus. Receber tudo isso e não investir também no reino de Deus, não se dar por alguém, não se envolver com a evangelização e o discipulado de pessoas, é hipocrisia. É hipocrisia no sentido que você está enganando você mesmo. Porque Deus chamou você, olha, Ele realmente chamou você para ser salvo. Ele realmente teve misericórdia de você. As promessas que Ele fez para você são verdadeiras. Mas Ele chamou você para ainda mais. Mesmo você achando que não merece, mesmo você achando que não dá conta, mesmo você achando que você é fraco, não é assim que Deus age com você. A questão, inclusive, é muito bom que você seja fraco. É muito bom que você seja fraca mesmo, como o apóstolo Paulo acabou descobrindo: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque Deus disse a ele: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Muito bom, irmão, parabéns quando você acha que você não dá conta. Começa assim, e não comece a achar que você dá conta não, porque senão você vai estar errado.
mas enquanto você depender de Deus, Deus quer usar você. Então está preparado para a volta de Jesus a ser discípulo e também discipulador. E eu vou destacar aqui qualidades de líderes aqui, de discipuladores. E eu vou falar talvez de pastor, vou falar talvez, uma hora eu vou falar presbítero, posso falar diácono, mas irmão, você precisa se lembrar que quando a Bíblia fala de presbítero, diácono, fala de liderança, líderes, eles são modelo para o rebanho. Eles não são diferentes do rebanho, eles não são melhores do que ninguém no rebanho, eles são ovelhas também igual você. Quando você vê que determinada pessoa é modelo, significa que é para todo mundo fazer assim. Então falar de líder, se eu falar assim, o líder tem que ser assim, o discipulador tem que ser assim, eu estou falando de toda a igreja, porque todos nós imitamos a Jesus Cristo, todos nós imitamos o modelo do que é viver para a glória de Deus. Olha só, no capítulo 1, verso 6, o apóstolo Paulo fala que aqueles irmãos tinham se tornado imitadores dos servos de Deus ali. O apóstolo Paulo, Silas, Timóteo, ele diz assim: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. E outra, lá no verso 7 ele diz assim: de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes da Macedônia e Acaia. Eles não só imitaram discípulos, como eles se tornaram discipuladores, se tornaram modelo para outras igrejas. Veja que é por isso que eu estou dizendo que estar preparado para a volta de Jesus é ser tanto discípulo como também discipulador. É isso que Deus espera de você. É simples assim, irmão, não é complicado, é receber ou dar, é aquilo que você tem recebido. E é interessante porque apenas 3 semanas o apóstolo esteve com aqueles irmãos. Estar preparado para a volta de Jesus é ser um evangelista frutífero. Isso é estar preparado para a volta de Jesus. 3 semanas, mas sabe o que fazia diferença? Objetividade, objetivo. O apóstolo Paulo foi lá com essa intenção. Você sabe por quê? Porque aquilo que ele dizia: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, era de verdade. Era de verdade. Quando você descobre um tesouro, irmão, a Bíblia diz, o Senhor Jesus contou as parábolas, é como um homem que encontrou uma pérola de grande valor, e então ele vende tudo, ou seja, nada mais é tão valioso para ele quanto aquela pérola, ele vende tudo para comprar aquela pérola. É como um homem que achou um tesouro no campo, e quando ele sabe que aquele tesouro está ali, ele vende tudo, ele tinha terrenos, ele vende tudo para comprar aquele campo. Por quê? Porque ali está enterrado um grande tesouro, e é aquilo que tem valor para ele. Isso é esperar pelo Senhor Jesus, isso é ter esperança na volta do Senhor Jesus, é que é tão claro que Jesus vai voltar, que a dedicação é total, objetivo, intencionalidade, frutos. O verso 2 fala que o pastor, líder, o discipulador, ele não desanima diante dos problemas, e ele menciona, fala: irmãos, vocês se lembram? Olha, eu estou muito feliz que vocês se converteram, estou muito feliz com as notícias que eu recebi de vocês, e veja que não foi infrutífero estar entre vocês, e vocês sabem o que eu passei lá em Filipos, porque um pouco antes de ir para Tessalônica, ele passou por um revés tremendo. Ele e Silvano, que é Silas, né? Ele e Silas, estavam eles ali naquela cidade de Filipos, e eles expulsaram o demônio de uma moça, o demônio que escravizava aquela menina. A menina ficou livre, mas o povo da cidade não gostou. Os que eram donos daquela menina, que ela era escrava, eram donos dela, fizeram uma arruaça. O apóstolo Paulo e Silas acabaram presos, açoitados, julgados no fundo de uma prisão, uma masmorra. À noite, no meio daquele sofrimento, irmão, porque eles estavam a ponto assim de ter que tomar aquele banho de salmoura, sabe? Da pessoa que tomou muita lenhada mesmo. Eles estavam no fundo da prisão e eles começam a cantar louvores a Deus. E enquanto eles cantam louvores, Deus abre as cadeias. Mas aquelas cadeias que Deus estava abrindo não era só porque Deus queria soltar eles, tanto é que eles entenderam, ficaram lá. Não foi para sair, eles permaneceram. Chega o carcereiro e vai tirar a vida, porque ele teria que pagar com a própria vida pelos que fugiram, e ele seria humilhado publicamente. Foi melhor suicidar. E Paulo disse: não te faças mal, porque todos estamos aqui.
E ele prega para o carcereiro, e aquela família inteira foi salva. O sujeito foi lá cuidar dos vergões, passar alguma coisa. Paulo está lá com o sujeito passando coisa nos vergões dele, ele está falando de Cristo para ele. Porque você pode tomar bordoada, irmão, mas você está fazendo a vontade de Deus. Era isso que o apóstolo estava fazendo. E ele está agora falando para o fruto do trabalho dele, porque ele não desanimou. Quantos de nós teríamos desanimado, irmão? Ou pedindo licença, falando assim, não vou desanimar do ministério, não, eu quero férias, eu quero um ano de descanso. Mas ele vai, prossegue, é um pregador abnegado, resistente aos obstáculos. Irmão, tem gente que não aguenta uma zombaria, uma zoação de um familiar. O sujeito converte, beleza. Aí alguém fala, você é crente agora? Então, pronto, nunca mais falo de Jesus. Porque as pessoas zombam. Oi, irmão. Sabe quem que quer que você desanime? Satanás. Porque a palavra que você tem é poderosa demais. Tira pessoas do inferno. O pouquinho que você sabe, irmão, é que Deus se fez homem. Isso não é pouco. Isso é muito. Isso é tudo. Deus se fez homem, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e vai voltar. Quem tem essa mensagem tem as chaves do céu, aquelas que Jesus disse que ele tem nas mãos, e abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Ele tem dado essas chaves à igreja. Você tem as chaves para tirar as cadeias das pessoas, quando você se dispõe e não liga para as críticas que são feitas. O pastor, então, irmãos, o líder, o discipulador, é uma pessoa simples e sincera. Simples e sincera. Aqui no verso 3 ele diz, irmãos, eu preguei para vocês, a nossa exortação não foi com engano, não arrumei umas estratégias para enrolar vocês, não foi com nem de impureza, ou seja, foi o evangelho puro, simples. Nem se baseia em dolo, ou seja, eu não enrolei vocês, sabe? Não é o método dele foi um método puro. Porque o que Deus espera de você é isso, verdade, simplicidade ao apresentar o evangelho. Então ele diz, foi isso que eu fiz aí no meio de vocês. E isso eu tenho feito de mim, versos 4 e 6, um discipulador, um líder, um pastor, aprovado por Deus. Ele diz, irmãos, eu estou querendo ser aprovado por Deus. Olha aí, os versos 4, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho. Irmãos, esse aprovado aqui, não é que foi aprovado uma vez e pronto, não. É aquele que continuamente tem sido aprovado por Deus. Deus sempre esteve presente, respondendo com poder àquilo que Paulo e os seus companheiros faziam, não porque Paulo fosse o grande Paulo, inclusive Paulo significa pequeno, mas porque Deus é grandiosamente fiel à sua promessa, quando Ele diz, eis que estou convosco todos os dias. Eu estou com você quando você está pregando na praça, eu estou com você quando você está pregando no fundo de uma cadeia, eu estou com você aonde você estiver, e é o meu poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, ele está sendo aprovado por Deus e não está buscando a aprovação dos homens, mas acaba sendo aprovado pelos homens, não porque ele bajulasse alguém. Ele disse aqui, eu não usei de bajulação. Tem gente que bajula você porque tem outros interesses. Não, porque você é uma pessoa muito bacana, porque você é isso, porque você é aquilo, com o intuito de enredar, enganar, porque na verdade ele tem algum interesse em você. E Paulo diz assim, eu não tinha interesse em vocês, irmãos, eu trabalhei com minhas próprias mãos aí, eu batalhei aí por vocês. E ele diz assim, olha, eu agi com vocês, versos 7 e 8, como uma mãe, como uma ama que embora pudéssemos exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vocês, qual ama que acaricia os próprios filhos, verso 7. E como é que é isso? Ele diz assim, o discipulador é como uma mãe. Por quê?
Porque a mãe, a mulher, quando ela concebe, desde o momento da concepção que ela está grávida, ela já começa a viver em função daquele novo ser, daquela nova pessoa. Ela já começa a cuidar da sua alimentação, porque ela sabe que é daquela alimentação que vai para o bebê. E quando ela está amamentando, ela sabe que a própria imunidade dela está sendo passada para a criança. Ela sabe que aquilo que ela alimenta, ela dá de si, irmão. Então o apóstolo está dizendo: o que eu fiz foi dar a vocês esse leite espiritual. Eu estava tirando de mim, daquilo que eu buscava em Deus, eu estava dando a vocês. É isso que o discipulador faz. Daquilo que ele recebe de Deus, ele continuamente dá. Isso é maravilhoso. É um doador consciente, ele sabe que é preciso tirar de si. E enquanto nós falamos dessas coisas, você deve se perguntar: será que eu estou pronto para a volta do Senhor Jesus? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando voltar, o achar fazendo assim. O apóstolo Paulo diz: como uma mãe, eu me doei por vocês. E mais, nos versos 9 a 13, ele diz que como um pai agora. O discipulador é como um pai. É interessante que tem o carinho da mãe, o acolhimento da mãe, a alimentação da mãe, mas tem também aquele trabalho firme do pai. Qual é esse trabalho? Ele diz aqui, exortando, verso 12, olha: exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Veja bem, o que ele está dizendo? Como um pai que está ali criando um filho, veja que ele falou: cada filho. Olha o verso 11: sabeis ainda de que maneira, como o pai a seus filhos, a cada um de vós, não é só de um ou outro não, todos, cada um, se preocupando com todos os filhos, ele trabalhou com esses filhos, exortando. E algumas pessoas dizem: o pastor está exortando hoje. Não, exortação não é falar bravo. Exortar é colocar ao lado para ensinar. Então, quando você ouvir que nós devemos exortar as pessoas, significa que nós devemos colocar ao lado para ensinar. O que é isso, irmão? Discipulado. Ensinar aquele que você está evangelizando, como é que ele anda na fé, como você criou seu filho ali, aprendendo, engatinhando, cercando, mas mostrando, exortando, ou seja, colocar ao lado para ensinar, consolando. O que é esse consolando aqui? Ensinando a fazer melhor. É porque aqueles que nós discipulamos, irmãos, de vez em quando dão umas tropicadas, de vez em quando pegam um caminho que não é esse. Consolar é o quê? Trazer de volta, ensinar a fazer melhor. Não é por aí, irmão. Olha, a palavra de Deus, ela te mostra que é por cá, é por esse lado de cá, consolando. E aí sim, admoestando, que é quando você precisa confrontar e dizer à pessoa aquilo que ela precisa ouvir, não aquilo que você gostaria de dizer, ou aquilo que ela gostaria de ouvir. Eu dei um exemplo hoje pregando no culto das 5 horas, que tinha assim como maioria adolescentes, né, porque estão se preparando aí para o batismo, agora eles estão ali fazendo curso, e eu dizia para eles assim: olha, é como o seu amigo, imagina que um amigo seu resolveu deitar na BR. Não, o seu amigo começou a dizer assim: eu acho que eu devia ir lá deitar na BR. Aí você fala: não, eu vou te ensinar por onde quer que você vai andar, exortando. Aí ele foi na direção da BR, você vai lá, pega: não, fulano, não vai para a BR não. Aí ele vai lá e sai, deita na BR. Aí você vai lá e fala: não vou falar, ele vai ficar magoado comigo, né? Seu amigo deitado na BR, ele vai ficar magoado, ele vai ficar atropelado, vai ser morto. Então é a hora que você chega para o irmão e diz: irmão, esse caminho que você está é caminho de morte. Deixa eu te falar com todas as letras. Satanás está trabalhando na sua vida, você ainda não percebeu? Mas você falando, não importa se eu vou perder a amizade, o que eu não quero é que você perca a sua alma. Eu não quero que você perca o caminho, o rumo do céu. Eu tenho que falar com você a verdade, e a verdade às vezes dói, e a pessoa pode não gostar, mas nós fazemos isso não para estar superior a ninguém, pelo contrário, é como ele diz assim, como o pai quando repreende o filho,
Às vezes repreende o filho ali durão, vai lá para o quarto chorar. É ou não é? Se você tiver que ser duro com seu filho, você é duro com ele, mas aquilo dói no seu coração. Mas você não vai deixar de falar aquilo que precisa ser falado. E assim como o pai que diz a verdade, nós também precisamos ter essa responsabilidade. Nós temos que ter responsabilidade uns com os outros, irmãos. Você vai deixar o seu conservo, o seu irmão, se lascar para lá? Você não pode fazer isso se você ama. Por isso que nós não podemos ser uma igreja de frequentadores. A igreja não pode ser só uma reunião. No momento nós estamos fazendo uma reunião que é uma bênção, para que todos possam receber uma palavra, para que todos possam juntos cultuar a Deus. Isso é bíblico, é ensinado na Bíblia. Mas a igreja do Senhor Jesus é membros. Por isso que a gente diz que quando você é batizado, você se torna membro da igreja. Por quê? Porque eu, irmão, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, eu tenho que ser para você suporte, eu tenho que cuidar de você. E eu aqui eu estou falando, não é o pastor Enoque não, eu o Enoque, ovelha igual a você, e você também tem que cuidar de mim. É a teologia do baby, né? Aquele bebezinho do dinossauro. Você tem que me amar, não interessa não, você tem que me amar, eu tenho que te amar, irmão, gostando ou não gostando. Porque Jesus Cristo olhou para mim, Ele não olhou, procurou. Se Ele procurasse em mim virtudes, Ele não encontraria. Ele não me amou pelo que eu sou, Ele me amou apesar do que eu sou. O discipulador, ele age assim, o crente age assim, porque todo crente tem que ser discipulador. O crente age assim, ele, apesar de, mesmo se ele for perder, ele vai discipular. Então, olha por que o apóstolo tem em mente quando ele está exortando, consolando e admoestando. Olha aí o verso 12. Para viverdes de modo digno de Deus. Bom, eu estou exortando, eu estou consolando e admoestando para que as pessoas vivam do modo digno de Deus. Por quê? Porque esse Deus vos chama para o seu reino e glória. O Senhor Jesus vai voltar. E eu quero, irmãos, que Ele encontre vocês fazendo assim. Eu quero, irmãos, que Ele encontre vocês bem. Eu quero que vocês sejam salvos. Eu quero que vocês sejam provados por Cristo. Eu quero que Ele diga para vocês que estiverem à direita dEle, e é onde eu creio que Ele quer levar você, dirá aqueles que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possui o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e vocês me deram de beber, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu tive fome e me deste de comer, sede me deste de beber, eu era forasteiro, vocês me receberam, eu estava nu, vocês me vestiram, eu estava preso, eu estava enfermo, vocês foram me visitar. E nós vamos perguntar: Senhor, quando foi que nós fizemos isso? E Ele vai dizer: quando vocês fizeram um desses pequeninos. Quando nós alimentamos uns aos outros, irmãos, espiritualmente, quando nós nos doamos pelos nossos irmãos em Cristo, quando tem gente que acha que igreja é supermercado, é consumidor de igreja, fica olhando qual igreja que é mais legal, que me atende melhor. Irmão, ser igreja é ser doador, porque ser crente é ser doador, porque o próprio Deus é um Deus doador. Eu preciso ver onde que eu vou servir na igreja, como que eu posso ser bênção na sua vida, e não como é que você vai ser bênção na minha vida. Eu não gosto dessa igreja não, porque não gosto do estilo do louvor, eu não gosto do estilo da pregação, eu não gosto do estilo. Irmão, não interessa estilo, irmão, pode ser qualquer estilo. A fidelidade, você tem que saber se é fiel à palavra, isso importa. No mais, a gente procura fazer o melhor. Não quer dizer que a gente não possa melhorar, mas não é porque você está mal das pernas que eu vou abandonar você, e nem você deve me abandonar. Assim, eu olho para vocês, você olha para aquele irmão que está lá no pequeno grupo, você tem que ter compaixão daquela pessoa que está desanimada, que está falando bobagem. Você tem que ter compaixão, irmão, porque o seu Senhor, quando voltar, quer achar você fazendo assim, porque diz respeito à eternidade. Os versos 13 a 16 mostram que esse pastor, esse líder, esse discipulador, aí é bom, irmãos, não estão sozinhos no sofrimento, não estão sozinhos. Você está sofrendo para servir Jesus?
Está difícil para você? Tem hora que dá vontade de chutar o pau da barraca? Está discipulando, está cuidando, está ajudando, o povo está virando as costas para você? Não dá valor, não anda, não cresce, e você parece que está lá pelejando com aquilo lá. Olha o que o apóstolo Paulo falou para eles. Falou: irmãos, você sabe o que eu vejo quando eu olho para vocês? É o que a gente já leu, eu não vou ler de novo não, está aqui no 13:16. Ele diz assim: eu vi que vocês estão padecendo as mesmas coisas que os seus irmãos padeceram lá na Judéia. Por quê? Porque lá em Tessalônica, o apóstolo Paulo foi posto para fora de lá, teve que sair corrido de lá. O Jason, que foi aquele que hospedou Paulo na casa, ele teve que pagar fiança, e ele teve que assinar um documento dizendo que Paulo nunca mais ia voltar lá. E aquele povo foi perseguido pelas autoridades da cidade. Os crentes logo de cara, irmãos, já começaram a ganhar inimizade das autoridades da cidade toda. A vida ficou difícil para eles. E o apóstolo Paulo diz para eles assim: irmãos, olha, eu estou feliz porque mesmo diante das tribulações vocês não desanimaram. E o que vocês estão passando também outros crentes passam. Os crentes lá da Judeia passaram também. Não fique achando que você está sozinho. Não fique achando que é só você que está lutando, que é só você que está plantando. Pode ser que aí onde você está, pode ser que você seja o único, mas tem muita gente que Deus tem levantado. Quem, por exemplo, como Elias, um dia chegou: mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, só eu fiquei, procuram tirar minha vida. Ficou nessa lamúria com Deus. Deus teve misericórdia dele, até que depois ele faz assim: o que o Elias? Eu reservei para mim, tá? 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Você não está sozinho. Não fique pensando que você está sozinho. Você não está sozinho. Eu tenho levantado as pessoas, eu tenho levantado os meus servos, eu tenho levantado os discipuladores, e é no meio de sofrimento, sim. Não assuste com sofrimento. Não assuste com sofrimento, irmão. Porque a Bíblia diz que todo aquele que quiser viver piedosamente passará por perseguição. Se você está sendo perseguido por ser crente, dê glória a Deus. Existe galardão nisso. Se você está triste porque as pessoas estão te abandonando, estão te olhando torto porque você é crente, as pessoas têm rejeitado a sua palavra pelo fato de você ser crente, porque na sua boca está o Evangelho de Deus, não desanime. E o apóstolo Paulo diz assim: inclusive, irmãos, eu me animo vendo o sofrimento de vocês, não pelo sofrimento, mas vendo a perseverança, e digo para vocês que o que vocês passaram, também passaram outros irmãos lá na Judéia, mataram a Cristo e os profetas. Irmãos, nós temos que nos lembrar no meio do sofrimento, aquilo que o livro de Hebreus mandou que os crentes lembrassem. No capítulo 11 ele mostra aquele monte de irmãos nossos, que a gente chama de os heróis da fé, que morreram na esperança, sem ter recebido ainda aquilo que nós também vamos receber no futuro. E depois no capítulo 12 ele diz assim: na vossa luta contra o pecado ainda não tendes chegado até o sangue. Tem muita gente que tem chegado, vocês não chegaram não. Eu disse para os adolescentes aqui, e para os outros irmãos que também estavam no culto, que não é um culto exclusivo para adolescentes, né? Que tem muitos adolescentes aqui, não é exclusivo, né? E aí fica aí a lembrança aí, agora temos culto às 5 horas, tá bom? Eu dizia para eles assim, da minha lembrança, que não tem muitos anos, uns 5 anos, talvez 6 anos atrás, eu estava ouvindo um pastor egípcio dizendo assim: olha gente, quando nós dizemos para as pessoas lá na nossa igreja que para seguir Jesus eles têm que renunciar à própria vida, é bem literal, viu? Que você precisa estar disposto a morrer, é bem literal. E ele contava os testemunhos, como a moça que batizou lá na nossa igreja. Nós perguntamos muito à pessoa se ela tem certeza do que ela está fazendo, se ela quer mesmo, e ela disse: sim, eu sou cristã, eu creio em Jesus, eu quero ser batizado. Nós batizamos, a moça chegou em casa e contou para os pais, falou: pai, mãe, eu tenho que dizer para vocês que eu sou uma cristã, entreguei a vida a Jesus, fui batizada hoje. Os pais pegaram ela na hora e jogaram pela janela do 10º andar, na mesma hora. Você já pensou em testemunhos desse dentro da sua igreja?
Na vossa luta contra o pecado não tendes chegado até o sangue. Irmãos, nós não estamos comemorando sofrimento, não. É difícil para mim falar isso sem chorar. Nós não comemoramos de sofrer por causa de Jesus. Eu não estou feliz porque tem pessoas da minha família que me detestam só porque eu sou cristão. Eu não estou feliz com isso. Eu não estou feliz com as dificuldades ao redor. Eu não estou feliz de ser julgado pelo que eu não sou e pelo que eu não faço, porque ainda tem que botar placas em você daquilo que você não é. Não estou feliz. Mas eu tenho uma esperança que é superior a isso. Por isso que eu já deixei de lado. Eu deixo para lá. E eu sigo o Senhor Jesus. E não estamos sozinhos no sofrimento. Tem gente sofrendo. E aqui, irmãos, todos nós aqui sabemos o que é sofrimento. Mas você precisa saber que o seu irmão em Cristo também está sofrendo junto com você, passando por tribulações como você. O pastor, o líder, o discipulador, todos os crentes devem ser assim. Amam as ovelhas, versos 17 e 18. Estão com vontade de abençoar. Paulo disse assim: irmãos, eu quis muito estar com vocês, empreendi 2 vezes voltar aí, mesmo com as ameaças. Mas ele diz aqui: mas Satanás me barrou o caminho. Irmãos, ser um discipulador é enfrentar batalha espiritual. Aqui, deixa eu falar para você, Satanás não é uma ideia, não. Satanás existe, é uma pessoa. E ele tem muitos demônios com ele. E ele sabe trabalhar, ele só faz isso há muitos milhares de anos, que o trabalho dele é só derrubar crente, só puxar pessoas para baixo. No entanto, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Esse é o nosso ponto. Porém, nós não ignoramos os desígnios do maligno. Nós não ignoramos que tem batalha espiritual. Por isso que nós oramos. Por isso que nós intercedemos. Por isso que nós mantemos a nossa fé, mesmo quando Satanás consegue. E com a autorização de Deus. Porque Satanás, ele tem a sua liberdade. Deus dá a ele certa liberdade. Às vezes até para nós não esmorecermos. Paulo diz assim: ó, esse Satanás me barrou de estar com vocês. Mas o que ele não barrou? Ele não barrou o Evangelho. E aí vê que nessa preocupação, eu já vou para o capítulo 3, nessa preocupação com o estado espiritual das ovelhas, ele preferiu ficar sozinho. Ele disse: eu preferi ficar sozinho em Atenas. Mas a gente vê aqui dos versos 1 a 5, o pastor, o líder, o discipulador, você, irmão querido, no meio da sua batalha, buscando discipular o seu filho, buscando discipular as pessoas que estão perto de você, nessa sua luta, você às vezes não consegue alcançar, não é? Mas você conta com outros obreiros. Olha aí, ele disse: eu enviei Timóteo aí para vocês. Verso 2, enviamos o nosso irmão Timóteo. Veja, outras pessoas qualificadas estão na batalha com você. Isso é que é ser igreja, irmão. Você não vai ficar nessa batalha sozinho. Tem alguém, talvez, para dizer a mesma coisa que você falou, quem sabe. Porque às vezes o pai fala, a mulher fala, o marido fala, e não é ouvido. Mas Deus levanta uma outra pessoa que fala a mesma coisa, e Deus dá graça que a pessoa ouve. E aí não seja ignorante, tá? Porque tem gente que a hora que a pessoa vem e fala, conta como se fosse novidade, né? Você me falou isso a vida inteira, Carlos. Sempre. Aí vem o Roberto e me fala. Aí eu chego: Carlos, te contar uma que Deus falou comigo, agora eu entendi. Aí eu falo com você, aí você vai sem sabedoria nenhuma, fala assim: mas eu sempre te falei isso? Não, irmão, fala assim: glória a Deus, finalmente o Espírito Santo, usando quem ele quis, levou o Enoque a entender aquilo que ele precisava entender. Eu sei que eu investi muito. A glória não é minha, a glória não é do outro que falou, a glória é do Espírito Santo, a glória é de Deus. E eu quero que você saiba, irmão, que se você estiver chorando e lutando, e às vezes sem condições de ir, às vezes Satanás colocou impedimentos para você, mas a obra de Deus não vai deixar de ser feita. O Senhor tem outras pessoas que Ele vai levantando, e Ele tem levantado, acredite. E Paulo está todo feliz porque ele pode enviar Timóteo. Custou para ele, ele falou: eu fiquei sozinho, mas Timóteo foi lá.
um irmão crente e um ministro, palavra bonita, né? Ministro. Sabe o que é ministro? Diácono. Sabe o que é diácono? Servo. Servo. A credencial, servo. Um encorajador. Deus levanta, irmãos. As tribulações fazem parte da agenda de Deus, tá bom? Mas Deus levanta pessoas para consolar, para apoiar, para ajudar. E através de Timóteo, Paulo teve alento pelas notícias que ele trouxe. Olha as notícias que alegraram Paulo. As notícias não são a respeito de coisas materiais. Sabe quais são as boas notícias que Paulo diz? Que ele está, puxa, estou muito feliz. Nos versos 6 a 8 fala: as notícias que me consolaram foi que vocês estão firmes na fé. Vocês estão arraigados em amor, ou seja, estão com a raiz profunda no amor, uns para com os outros. Vocês mantêm o desejo de me ver, assim como eu estou querendo ver vocês. Vocês também desejam me ver. E eu digo para você aqui, irmão, com a alegria de ser um líder no meio de muitos outros líderes na igreja. Então não estou falando isso para mim, ainda que eu também seja um, mas valorize o seu líder. Valorize a pessoa que está lutando por você, a pessoa que está do seu lado. E digo mais, o líder não é só aquele que tem o cargo, o título, não. É a pessoa que está compartilhando com você uma palavra viva, uma palavra de vida, uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, que ora com você. E eu às vezes falo aqui, irmãos, eu recebo com responsabilidade os pedidos de oração. Eu oro quando eu recebo um pedido de oração. Mas conta para mim a bênção também, irmão. Quando você receber a bênção, para eu ficar alegre, que eu fico alegre também com você. Às vezes eu estou lá assim, ainda pensando no negócio, e você já está abençoado há muito tempo. Compartilha com a pessoa, fala assim: olha, foi bom aquele dia que você orou comigo, foi bom aquele dia que você falou comigo, eu não gostei na hora que você falou, mas depois Deus ministrou no meu coração, e eu vi que você é um instrumento de Deus na minha vida. Compartilha, irmão. O apóstolo Paulo está feliz porque ele falou: irmãos, sabe o que me alegra? Vocês firmes na fé. O que me alegra é que vocês estão enraizados no amor, irmãos. Isso me deixa feliz. E vocês querem me ver de novo, receber essa notícia. Fala para o apóstolo Paulo aí que nós temos muita vontade de ver ele outra vez, que foi uma bênção. Nós somos agradecidos pelo que ele fez aqui no meio da gente. Poxa, o apóstolo Paulo ficou feliz, irmãos. Mas sabe o que é a grande alegria? Aí eu volto no capítulo 2 com você, nos versos 29 a 20. Ali o apóstolo Paulo fala o que é a grande alegria dele com os seus liderados, com os seus discípulos. Ele diz assim, olha, versos 19 e 20: pois quem é a nossa esperança ou alegria, ou coroa que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Você percebeu do que ele está falando? Da vinda de Jesus. Ele está dizendo, irmãos, quem vocês acham que são a coroa, que são o meu prêmio, que são o pagamento pelo meu esforço? O que você acha? É as mansões celestiais, as ruas de ouro? Irmãos, a minha coroa é você. Ele está dizendo, sois vós, não sois vós? Vocês são o meu prêmio. Quando eu chegar no céu, irmãos, que eu ver Jesus, o prêmio não é o que ele vai me dar. Eu amo Jesus, não precisa Jesus me dar prêmio nenhum, mas eu confesso que ver você lá é um prêmio, é uma coroa. Sabe aquela coroa? A coroa da glória. Vocês que são minha coroa, irmãos. Vocês vivendo a vida na presença de Deus. Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. E eu digo para você que tem sido chamado para ser um discipulador. E se você está na dúvida se é você mesmo. Todos nós somos chamados para sermos discipuladores. Eu quero dizer para você que há grande alegria em contribuir para o crescimento de alguém, para o fortalecimento espiritual de alguém. Isso é coroa para você, irmão. Isso não tem valor monetário que pague isso. Isso é glória eterna. Isso tem peso de glória, irmão. Isso aí o apóstolo Paulo fala assim, ele disse assim, gente, tudo que eu valorizava para mim virou escória diante
da sublimidade de Cristo e da sua igreja, do ministério que Deus chamou ele, comissionou, dotou ele, mesmo que ele soubesse que ele era um camarada que não merecia aquilo. Ele falou: gente, eu não entendo como que Deus pega um sujeito como eu, o pior dos pecadores, eu que era perseguidor da igreja, Deus me levantou, então eu vou agradecer a Deus, vou viver o que ele me deu para viver. Coroa e glória. E versos 9 a 13, para finalizar: o pastor, o líder, o discipulador, ele é um intercessor. Mas por que ele ora quando ele ora pelos seus discípulos? Por que ele ora? E aí, eu vou ler só, aqui olha o verso 10: orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus nosso Senhor dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer. A intercessão, Senhor, que eles cresçam, aumente o amor uns para com os outros, Deus, que eles aprendam a amar uns aos outros. Quem você já viu orando assim? Jesus. João capítulo 17, ele orava assim pelos discípulos, e aqui Paulo está repetindo. Olha um discípulo de Jesus aqui orando, ó: aumentar o amor de uns para com os outros e para com todos. Como assim? Uns para com os outros, para com todos? E ele não falou só para com todos. Uns para com os outros são os irmãos, e para com todos, inclusive os perseguidores, inclusive aqueles que não creem. E é por isso que nós somos evangelistas. Nós devemos evangelizar as pessoas, amar, orar, amar os que estão perdidos, desejando que eles sejam salvos. Uns para com os outros, para com todos, como também nós para convosco. Qual a finalidade disso? A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, ou seja, vocês sejam purificados por Deus no meio dessa tarefa. Irmãos, eu até compartilhava com o presbítero aqui, são as pegadinhas de Deus para nós. Deus coloca a gente em umas batalhas por algumas pessoas, e a gente vai lá, batalha, luta pela pessoa, e depois a gente descobre que Deus colocou lá a gente, não foi por causa da pessoa, é porque Ele queria ministrar na nossa vida. E nós descobrimos o quanto Deus tem ministrado a nós enquanto nós batalhamos pelos outros. E aí nós dizemos: ah, Jesus, o Senhor me pegou de novo, né? Eu achei que era para o outro, e era para mim. O Senhor queria falar era comigo. Irmãos, essa é a alegria do discipulador, uma alegria meio confusa, cheia de lágrimas, mas com uma esperança que não pode ser tirada, porque nós, irmãos, é como se Jesus já estivesse aqui, como se Ele já tivesse voltado. Ninguém vai tirar isso de nós, irmãos. Ninguém vai tirar o Espírito Santo que está em nós. Ninguém vai tirar a nossa esperança de glória, da glória eterna. Ninguém vai tomar isso de nós. E Deus tem nos colocado para trabalhar sim, uns pelos outros, mas Ele tem trabalhado pessoalmente conosco. Ele está lá falando, olha, dessa santidade dos filhos que Ele tem sustentado, dizendo assim: isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai, quando? Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Assim eles estão sendo preparados para a volta de Cristo. E você, como discipulador, como discípulo, porque você está sempre aprendendo, e como discipulador, porque você dá aquilo que você recebe, você está sendo preparado para a volta de Cristo. Você está preparado para a volta de Cristo, irmão? Se você é um discipulador, você está. Você está. Se Jesus Cristo voltar agora, pum! Não assusta não, é só alegria, é gozo eterno. O Senhor Jesus vai voltar, irmãos. As nossas lágrimas vão ser enxugadas, as nossas lutas vão passar. Essa batalha que você está aí na sua vida, você fala: eu não sei o que eu estou fazendo, eu estou trabalhando aqui, batalhando pela minha vida, e Deus está falando: não, cuida daquele ali, cuida daquele, mas eu devia cuidar. Deixa que eu cuide da sua vida, meu filho. O Senhor tem cuidado de nós, irmãos. Tem umas coisas que eu acho que se eu falar aqui, eu não vou nem conseguir ser entendido.
como que as coisas são meio que de cabeça para baixo, como Deus tem me abençoado muito mais servindo a Ele, como pastor, do que em outros planos que eu já tive para a minha vida, fazendo outras coisas, com mais liberdade, condição de ganhar dinheiro e tal. Irmãos, Deus me abençoa. Sabe, é coisa que não dá para pregar. Então, quem convive, você conviver com uma pessoa que está sendo abençoada por Deus, vai saber. Eu sou grato por ser liberto da ideia de que eu que resolvo a minha vida. A minha pergunta para você, sim, para concluir, dizendo a você com toda exatidão que Jesus Cristo vai voltar. Você é um curioso a respeito da volta de Jesus? Ou você é um servo de Deus? Você é alguém que acumula conhecimento? Tem gente que é um doutor do conhecimento, mas que não pratica. Será que você só acumula conhecimento? Ou você pratica? Isso aqui é porque os Tessalonicenses, 3 semanas, irmãos, 3 semanas, e já estavam lá discipulando. Eles estavam todos preparados? Não, inclusive eles tinham muitas dúvidas a respeito da volta de Jesus. Por isso que o apóstolo escreve a carta para eles. A questão não é quanto que você já recebeu, a questão é que de graça recebeste, de graça dá. Você já recebeu um pouco, você já tem para dar. Porque o que você dá de Deus nunca acaba. Você compartilha, mas você não perde quando você dá. Você é um discípulo ensinável? Está preparado para a volta de Jesus? Você é um discipulador? Olha as oportunidades que a igreja te dá. Pequeno grupo é uma oportunidade. Presta atenção naquelas pessoas que estão ali. De vez em quando aparece um curiosinho lá, você olha assim e fala: isso aí é para investir na vida dele, isso aí é para cuidar dele. Ah, mas eu não sou líder do pequeno grupo. Irmão, eu já te falei que líder é só modelo. Todo mundo tem missão, todo mundo tem que fazer, todo mundo. Então você já viu, você já pega, você já vai, você investe na vida da pessoa. Ambientes de discipulado, não apenas de estudo. Nossos pequenos grupos não é lugar para a gente ficar só estudando a Bíblia, debatendo teologia, não, irmãos. É para a vida na vida, é para a gente compartilhar o que a gente crê, é para a gente abençoar a vida do outro na prática. Isso que a gente tem que fazer. E aí, bem-aventurado aquele que o Senhor, na sua volta, achar fazendo assim. Como é que se está preparado para a volta de Jesus? Está preparado para a volta de Jesus é ser discípulo e é ser discipulador. É simples assim. Vamos orar? Você pode ficar de pé no seu lugar, fechar os seus olhos. Irmão, quanta luta, né? Quanta luta. Mas não é para a luta que a gente tem que olhar não, tá bom? As lutas sempre vão estar aí. Elas mudam de nome. Qual foi a época da sua vida em que você não esteve lutando? A questão é o quanto você está vendo do Senhor no meio da luta. Isso faz muita diferença. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você não dá nada por você, né? Nem eu por mim. Mas Jesus tem nos amado. Ele tem nos chamado. Ele sabe o que Ele está fazendo. Você pode até não acreditar em você, mas acredita em Jesus. Ele tem motivo para ter chamado você. Confia na obra que Ele tem para a sua vida, irmão. Não importa a luta que você está passando, não. Não estou dizendo que ela não é importante. Ela é importante. E a gente ora por você, e a gente quer estar junto nas suas lutas. Mas eu quero dizer que muito maior do que qualquer luta pela qual você passar, e eu digo, já que o presbítero Enéas foi lembrado aqui, até mencionei numa outra pregação outro dia, as pessoas às vezes, ele falava para a gente, os presbíteros, ele falava, os irmãos vivem perguntando isso para mim: irmão, você tem fé para ser curado? E ele dizia: irmão, eu tenho fé para morrer de câncer, irmão. Não é só para ser curado, não. Eu tenho fé para tudo que Jesus quer da minha vida. Eu tenho fé, irmão. Eu tenho fé para tudo. Você está entendendo? Eu tenho fé para passar por essa tribulação com Jesus. Por quê? Porque há um dia, irmão, você pode chorar à vontade hoje. Pode chorar. Porque o Senhor Jesus, Ele recolhe as suas lágrimas. Está escrito em Apocalipse. Suas lágrimas, elas não caem no chão sem que o Senhor recolha ela, não. Ele sabe a sua dor. Mas Ele te prometeu
que lá no céu não tem mais lágrima, tá bom? Então, mesmo que você morra na sua luta sem alcançar a virada, diga como Jó: eu creio na ressurreição, na minha carne verei a Deus. Estava só pele e osso, no meio da doença, no meio tudo avacalhado, vida financeira destruída, casamento destruído, perdeu os filhos, a vida só na miséria, os amigos da onça, perdeu os amigos, porque os amigos estavam prestando naquele momento, perdeu tudo, mas não perdeu a fé. Não perca, não se perca. Pede a Deus para usar você, irmão. Você acredita? Você tem 3 semanas de convertido? Em 3 semanas? Os irmãos lá com 3 semanas estavam evangelizando, que o mundo inteiro estava sabendo o que estava acontecendo na vida deles. Você pode diminuir você o tanto que quiser, mas não diminui o poder do evangelho, não. Porque a hora que você falar Jesus te ama, se é isso que você tem capacidade para dizer, Jesus te ama, cheio do Espírito Santo, irmão. Aconteceu aí agora, né? Você deve ter visto a notícia. Os irmãos estavam lá no monte ali orando. Chegou 2 assaltantes. Aconteceu essa semana aí, não sei se foi ontem. Aqui em Neves. Os irmãos estavam lá no monte orando. Chega 2 assaltantes armados, recolhendo já o celular de todo mundo lá. Um irmão lá repreende em nome de Jesus. Um caiu morto na hora, o outro caiu endemoniado, expulsaram o demônio e saiu correndo depois. Você acha que onde está o poder? O poder está no nome de Jesus. Não é o seu poder para evangelizar, para converter pessoas, não. É Jesus que se manifesta. Você só tem que ser fiel. Eu quero essa fidelidade para mim, irmãos. Eu quero ser fiel. Eu não quero ver as pessoas deitadas na BR e ficar lamentando de longe. Eu quero ir lá, nem que seja para eu apanhar dele, sair arrastando, sair todo arranhado, mas eu quero que ele seja salvo. E eu confesso para você que nem sempre eu tenho essa coragem. Às vezes eu deixo a oportunidade passar, você não deixa, não. Eu não quero deixar passar. Vamos pedir a Deus para a gente ser uma igreja discipuladora? Para você ser um discipulador? Com o que você tem, com o que você é, não você tem que virar outra pessoa, não. É do jeito que você é, com o que Deus tem te dado. Porque o que faz a diferença é o Espírito que está em você, o Espírito Santo. E a palavra fielmente que você prega, é só isso, mas é Deus que faz. Vamos pedir isso a Ele. Eu quero muito isso para a minha vida, irmãos. Eu quero que você seja, eu quero ser, junto com vocês, um discipulador também. Vamos pedir isso ao Senhor. Deus, eu sei que a gente sempre tem coisas para consertar. Nunca conseguimos ter uma oração em que a gente não se lembre de algo para consertar na nossa vida. E nós sempre te pedimos perdão pelos nossos pecados. Obrigado, porque o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E eu quero te agradecer porque o Senhor nos chamou para a obra que o Senhor faz. Aquilo que o Senhor fez, Jesus, o Senhor dedicou o teu ministério a discipular. O Senhor chamou a gente para fazer isso também. Deve valer a pena. Se é o que o Senhor faz, deve valer a pena. Eu creio que vale a pena, Senhor, na verdade. Nós só te pedimos, tenha paciência com a gente, Deus. E não desista de nos ensinar a ser discipuladores. E não nos deixe desistir por causa das tribulações. E não nos deixe desistir quando Satanás se levantar contra nós. Ajuda-nos a ser intercessores, ó Deus, a crer que o Senhor tem poder para mudar a vida das pessoas. Nós queremos ver grandes multidões se convertendo a Ti. E muitas pessoas rendidas diante do Teu altar, Senhor, diante da Tua presença, diante da Tua cruz, Senhor Jesus. Mas isso é obra do Senhor. Não são os métodos que a gente usa, não é o conhecimento que a gente tem, mas é o poder do Teu Espírito Santo. Então, Senhor, faz isso de novo aqui na nona igreja, faz isso através da gente. Use esses irmãos simples, ó Deus, que o Senhor tem levantado aqui. Eles são mais do que suficientes, Senhor Deus, porque o Senhor, toda a nossa suficiência vem do Senhor, o poder está no Senhor, a fraqueza está com a gente. E então o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ajuda-nos a vencer, Senhor Deus, e a dar a glória ao Teu nome.
Não é o grande pastor Enoque, não é o grande presbítero fulano, não é a grande irmã cigana, é o maravilhoso Deus, o maravilhoso Espírito Santo, o poderoso Evangelho de Cristo. Esse poder que nós queremos, Senhor, agindo na nossa vida. Consola o coração daquele que está em luta hoje, Senhor Deus, que ele saiba que outros passam com ele também essa mesma luta, lutas até superiores, mas que eles não estão sozinhos, porque tem irmãos, e eles não estão sozinhos, ó Deus, porque o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Abençoa-nos, Pai, faz de nós pessoas preparadas para a volta do Senhor Jesus, discipuladores que também são discípulos. Abençoa o teu povo, Senhor, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, com todos que amam e aguardam a volta de Jesus, seja agora e sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, irmão. Vocês são muito amados, viu? Estejam vocês também arraigados em amor, tá bom? Nós queremos ser essa comunidade que ama, tá bom? Deus te abençoe. Uma boa semana em nome de Jesus.